Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, tô por aqui hoje de novo, tô tentando postar bastante conteúdo pra vocês, porque sério, a melhor parte do meu dia é quando a gente tá aqui junto. Como eu sempre digo, vocês são meus chuchuzinhos e eu adoro passar um tempo com vocês, seja aqui gravando os vídeos ou nos comentários. Quero aproveitar inclusive para dar as boas-vindas aos novos inscritos que chegaram. Tô vendo muito comentário do pessoal. Ai, cheguei agora no canal, tô gostando, não sei o que, não sei o que lá. Gente, muito obrigado. É muito importante mesmo saber que vocês estão gostando dos conteúdos, que tá chegando gente nova e que a nossa comunidade é viva e engajada. Inclusive, logo agora no começo do vídeo, tá? Se você assiste a introdução, deixa um comentário pra mim aqui falando que você assiste a introdução. Porque o YouTube me avisa que muita gente pula tudo isso aqui e vai logo pro caso. Tudo bem, eu sei que tem gente que quer só assistir o vídeo, mas eu adoro as pessoas que ficam comigo aqui no comecinho, porque sério, de verdade, é um momento onde eu me comunico com vocês, onde a gente cria essa conexão e é muito gostoso isso, sabe? Eu sinto que vocês estão aqui comigo na minha sala, tomando um café e a gente tá conversando sobre os casos. Eu acho essa conexão que eu tenho com os meus inscritos incrível. Muito obrigado, gente. Vocês são demais. Bom, já falei muita coisa, né? Então vamos logo pro caso de hoje. Em 2022, a família Vinek vivia uma vida feliz em Riverside, no estado norte-americano da Califórnia. Era um ótimo lugar para criar uma família, muito acolhedor e com bons preços para quase tudo. O Mark Vinek e a sua esposa Sherry Vinek tinham se mudado para lá nos anos 80, quando estavam à procura de um terreno para construir a casa dos sonhos. Gente, essa época, sabe, eu não vivi, mas deve ter sido incrível os anos 80. Eu vejo, assim, pelas histórias da minha mãe, dos meus tios. Eu acho que eu ia gostar muito de viver essa época. Enfim, gente, na verdade o Mark e a Sherry foram os primeiros a comprar um lote naquela área residencial e depois que a construção ficou pronta, o casal levou suas duas filhas, Brooke e Michelle, para conhecer a nova residência. Aquela casa se tornou o lar deles pelos próximos 36 anos. Tempo suficiente para ver os filhos crescerem, se formarem, casarem e até terem suas próprias famílias. O Mark era um homem humilde e gentil, sempre disposto a ajudar amigos e estranhos. Em todas as fotos que vemos dele, ele está sempre sorrindo e parecendo feliz com a vida. Na vizinhança, todos sabiam que podiam contar com o Mark para qualquer coisa. Ele era um homem verdadeiramente bom e se você precisasse de ajuda, ele era a primeira pessoa que vinha à mente. A Sherry, a sua esposa, era igualmente gentil e amorosa, uma mulher que também apoiava todos ao seu redor. As filhas do Mark e da Sherry estudaram em escolas locais que ficavam super perto de casa. Mais tarde, a Michelle se casou com um homem da mesma região, enquanto a Brooke, que nunca se casou, estava se esforçando para criar suas duas filhas como mãe solo. Uma das suas filhas, que tinha acabado de completar 15 anos, é a protagonista dessa história bizarra de hoje. Esse caso é super recente, não tem nem 3 anos que aconteceu, e por ser menor de idade, o nome completo da garota não foi divulgado. No processo, ela foi citada como RW. Então, por isso, nós vamos utilizar o nome fictício de Rose Vinek. Então, agora nós vamos nos transportar lá para o dia 25 de novembro de 2022. Nesse dia, uma vizinha ligou desesperada para a emergência, informando que a casa da família Vinek estava em chamas. Um total de 40 profissionais trabalharam no incidente, já que a situação estava bem caótica. Os bombeiros tiveram que arrombar a porta e assim que acessaram o imóvel, eles encontraram 3 corpos de adultos caídos no chão. Os profissionais logo perceberam que aqueles corpos não eram de pessoas que haviam morrido queimadas ou sufocadas pelo fogo, mas eram vítimas de um homicídio. 2 deles estavam amarrados e com sacos na cabeça e tinham sido sufocados. O terceiro era de uma mulher que foi atingida por golpes com um objeto cortante. Foi então que a Michelle chegou ao local, porque uma das vizinhas tinha ligado para ela,
e assim que recebeu o telefonema, ela correu para lá. Imagina, gente, o desespero dessa mulher de saber ali que a casa da sua família estava pegando fogo. Ao chegar lá, ela rapidamente fez o reconhecimento dos corpos. As vítimas eram a sua mãe, a Sherry, o seu pai, o Mark, e a sua irmã, a Brooke. Foi então que a Michelle se aproximou da polícia e revelou que havia um problema. A sua irmã Brooke tinha 2 filhas, sendo que a mais nova estava com ela. E a mais velha, a de 15 anos, a Rose, ela tinha ido com a sua mãe Brooke para a casa dos seus avós. Ou seja, naquela casa, naquele momento, haviam 4 pessoas, mas os bombeiros só tinham encontrado 3 corpos sem vida. E com isso, gente, um grande mistério teve início. Onde que estava a Rose Vinek? Os policiais começaram a conversar entre si e foi nesse momento que eles perceberam que poucos minutos antes das várias chamadas de emergência sobre o fogo, uma vizinha já tinha chamado a polícia. Ela relatou que viu uma adolescente que correspondia com a descrição da Rose sendo forçada a sair da casa dos seus avós por um homem misterioso. A mulher afirmou ainda que a menina parecia bastante angustiada e assustada e ela estava descalça. O homem misterioso a obrigou a entrar no seu carro, um Kia Soul vermelho, e então saiu apressadamente do local. A vizinha disse ainda que evitou encarar o homem, mas observou tudo em detalhes. Ela conseguiu descrever com precisão o homem, a garota, o carro e até mesmo a placa do veículo, que chamava a atenção por ser do estado da Virgínia, que era bem distante da Califórnia. Com tudo isso, os investigadores descobriram que, ao mesmo tempo em que várias chamadas chegavam de pessoas desaparecidas com um incêndio na casa da família Vinek, uma viatura de polícia tinha acabado de sair também com destino ao mesmo endereço, mas para avaliar uma situação de possível sequestro. Assim, rapidamente, os investigadores emitiram um alerta para localizar o Kia vermelho com a placa do estado da Virgínia, informando que um homem adulto dirigia com uma adolescente que poderia ter sido sequestrada e estar em perigo. Enquanto isso, os bombeiros se esforçavam para controlar o incêndio, tentando preservar ao máximo as evidências dentro da casa. A polícia começou a trabalhar para entender o que de fato tinha acontecido, sabendo que o incêndio provavelmente foi causado para eliminar provas de um crime que aconteceu ali naquela residência. Conversando com os vizinhos, os policiais descobriram que a Brooke estava em um shopping center quando recebeu uma ligação da sua mãe, Sherry, dizendo que tinha um policial na porta da sua casa que queria falar com a sua filha Rose. O policial queria falar com a Rose, tá, gente? A filha da Brooke que estava no shopping, neta da Sherry. Só pra deixar claro aqui pra vocês. A Brooke então informou que estava indo para lá, mas antes de ir, ela ligou para uma vizinha que era tipo a coordenadora do bairro, perguntando se a polícia estava mesmo na porta da casa da sua família e se alguém sabia de alguma coisa, porque ela estava no shopping naquele momento e ela estava confusa com tudo que estava acontecendo. A tal da vizinha mandou uma mensagem no grupo dos moradores e rapidamente vários vizinhos responderam que viram mesmo um carro vermelho parado na porta da casa da família Vinek e disseram que era melhor ela ir para lá para entender o que estava acontecendo e resolver qualquer coisa que precisasse ser resolvida. A Brooke sabia que a sua filha Rose estava tendo alguns problemas normais de rebeldia de adolescentes e achou melhor não confrontar a filha nem contar para ela que a polícia a estava esperando para conversar. Ao invés disso, ela levou a sua filha mais nova para a casa da sua irmã Michelle e disse para Rose que elas precisavam passar na casa dos avós para resolver umas coisas e deixar uns presentes. Gente, enquanto os policiais estavam descobrindo tudo isso ao falarem com os vizinhos, com a Michelle e até mesmo com a filha mais nova da Brooke, uma outra equipe rapidamente descobriu quem esteve na casa da família. Era um policial, tá? Um policial chamado Austin Lee Edwards. E por falar nele, devido ao alerta emitido pela polícia da Califórnia, o carro do Austin foi identificado e passou a ser monitorado pela polícia rodoviária. De repente, a polícia surgiu atrás dele com sirenes e luzes piscando. Eles sabiam quem era o Austin e estavam prontos para prendê-lo, porque só podia ter sido ele o responsável pelo que aconteceu.
mas ao invés de parar o carro, ele acelerou, ele tentou escapar, mas não tinha para onde fugir, então em completo desespero, ele começou a atirar na polícia mirando pela janela de trás do carro, onde a Rose estava escondida. O vidro estilhaçou e a situação se complicou ainda mais quando o Austin perdeu o controle e o carro ficou preso em algumas pedras. A polícia cercou o veículo e ordenou que ele saísse, mas ele se recusou. A Rose, gente, ela estava no banco de trás e foi resgatada com vida. Nós vamos voltar a falar sobre essa abordagem daqui a pouco, mas antes nós vamos entender o que realmente aconteceu naquela casa, porque apesar da Rose ter ficado bastante assustada, ela engoliu o choro e conseguiu contar tudo em detalhes para a polícia, tintim por tintim. Bom, é nesse momento que eu falo para você sentar se não tiver sentado, porque senão você vai cair de costa. Pega o seu café, porque a gente tá só começando, porque daqui para frente, gente, foi só ladeira abaixo e vocês vão ficar chocados com as revelações dessa história toda. A Rose contou para os oficiais que a sua mãe estava estranha no shopping center. De repente, ela decidiu que precisava passar na casa da tia Michelle e depois iria passar na casa dos seus avós. Apesar de achar estranho o comportamento da sua mãe, que parecia preocupada, ela não protestou, não disse nada, afinal ela era filha e a mãe é a mãe. Enfim, elas passaram na casa da tia Michelle, deixaram a sua irmã mais nova e foram até a casa dos avós. Ao chegarem lá, a sua mãe, a Brooke, pediu que ela esperasse no carro enquanto ela entrava, possivelmente para analisar a situação antes de levar a filha para dentro. E aqui eu abro um parêntese, porque a Rose não sabia que um policial a aguardava, mas a sua mãe sim. Bom, a Rose contou que enquanto ela aguardava, notou algo estranho. Seu cachorro favorito não estava na janela. Todos sabem como os cães ficam ansiosos quando alguém se aproxima da casa e a ausência do cachorro a deixou inquieta, principalmente porque ele era muito apegado a ela e sempre sabia com antecedência que ela estava chegando e corria para a janela. Isso acontece aqui em casa, tá? Às vezes eu tô passando com o carro na rua, nem estacionei ainda e o Luke já sabe que eu cheguei. Então é algo comum mesmo. Após um longo tempo de espera, a Rose decidiu entrar e assim que abriu a porta, um homem desconhecido agarrou os seus cabelos e a puxou para dentro, fechando a porta com força. Assustada, ela percebeu que o homem tinha um distintivo de polícia bem no seu cinto. A jovem não teve tempo de reagir ou se defender, pois em questão de segundos, enquanto o homem a segurava, ela se deparou com a cena mais horrenda que alguém poderia imaginar. Os corpos dos seus avós estavam caídos no chão já sem vida. A Sherry, de 65 anos, estava perto da porta, o Mark, de 69, estava ao lado da escada e claramente eles haviam sido assassinados com as mãos amarradas e cobertos com fita adesiva, além de sacos plásticos sobre as cabeças. A Rose não tinha como lutar, então ela começou a gritar o mais alto que pôde, mas o agressor rapidamente cobriu a sua boca, arrastando-a pelo corredor, tentando silenciá-la. Foi nesse momento que ela avistou o corpo da sua mãe, a Brooke, de 38 anos, estendida no chão da cozinha, também já sem vida. Aquilo tudo era um pesadelo absoluto para a menina. E eu imagino o desespero. Imagina, gente, há poucos minutos a mãe dela estava viva com ela e agora tudo tinha acontecido tão rápido e ela tinha basicamente se tornado órfã ali de mãe. Deve ter sido realmente desesperador e eu consigo sentir na pele o desespero e a tristeza dessa menina. Bom, a Rose continuou a gritar e gritar, mas o homem a ameaçou apontando ali a arma em sua direção. Ele a ordenou para calar a boca e de repente a jovem reconheceu aquela voz. Era alguém que ela conhecia. E se preparem, gente, porque agora a história fica cada vez mais bizarra. Quando ela tinha 14 anos, a Rose conheceu um garoto no Instagram que dizia ser um estudante de 17 anos de idade. Eles trocavam mensagens e com o tempo a conversa migrou para o telefone. Eles conversavam bastante e estavam começando a desenvolver sentimentos um pelo outro. Mas a Rose manteve tudo em segredo da sua família. Normal, né, gente? Adolescente nunca conta, assim, o seu primeiro romance. É muito difícil. Tem alguns que contam porque confiam muito nos pais, mas a grande maioria mantém isso para si mesmo. Bom, o jovem dizia ter um bom emprego e frequentemente enviava presentes e até comida para Rose.
Para uma adolescente sem emprego, era difícil recusar tanta generosidade, até porque nessa fase da vida é a fase que a gente mais quer ter as coisas. Então ela sempre aceitava tudo, só que com o tempo a situação mudou. Ele começou a pressioná-la a enviar fotos íntimas, o que a deixou extremamente desconfortável. Então a Rose agiu rapidamente e terminou aquele relacionamento bloqueando o cara no Instagram. Mesmo assim, ele tentou manipulá-la enviando mensagens dizendo que faria mal a si mesmo se eles não voltassem a ficar juntos, pois ele não poderia viver sem ela. Mas a Rose não estava nem aí, ela disse que ele poderia fazer o que quiser porque ela não iria voltar com ele por pena, e ele que se explodisse. E olha, de verdade, se você for parar pra pensar, essa menina tinha atitude, tá? Porque assim, uma adolescente ter essa garra pra seguir em frente tendo toda essa questão aí dessa ameaça psicológica, né? Eu acho que ela foi muito forte para terminar esse relacionamento e colocar um fim nele. Mas ela não estava fora de perigo ao fazer isso, tá? A verdade é que a Rose nunca tinha contado a ninguém sobre o que aconteceu com esse garoto até aquele terrível novembro de 2022, quando ele invadiu a sua casa. Ele forçou seus avós a chamá-la e disse que era policial e precisava falar com ela. Na verdade, ele queria era sequestrá-la, porque ele tinha uma obsessão doentia por aquela menina. Enquanto aguardava a chegada da Rose, o homem cometeu um ato horrendo, tirando a vida da sua família toda, basicamente. E foi somente quando ele a teve sob a mira da arma que a Rose reconheceu a sua voz. Era o garoto com quem ela havia conversado online, o namorado que parecia ser tão doce, que lhe enviava presentes e era tão bonzinho, tinha ali mais ou menos a sua idade. Era um príncipe encantado, né, gente? Nas redes sociais ele era um príncipe encantado para ela. E ela só recusou mesmo continuar com ele quando ela percebeu que aquele garoto estava forçando uma situação na qual ela não queria estar. Ela jamais enviaria uma foto dela íntima. Só que assim, ela reconheceu a voz como sendo do menino, mas só a voz, porque a pessoa era outra totalmente diferente. Como eu disse para vocês, o tal do menino tinha ali mais ou menos a sua idade, um pouco mais. Agora, esse homem tinha 28 anos e se chamava Austin Lee Edwards, um nome completamente diferente do nome da pessoa com quem ela conversava, e era outra pessoa. E agora nós precisamos fazer uma pausa no relato da Rose, gente, e vamos falar sobre tudo que a investigação descobriu sobre esse cara. O Austin era da North Chesterfield, no estado de Virgínia, e até aquele dia sempre havia se mostrado gentil, mas alguns de seus amigos e familiares sabiam que ele escondia um lado sombrio. Essa não era a primeira vez que ele tentava enganar uma pessoa. A sua vítima anterior tinha sido uma jovem chamada Lily, que conheceu o Austin em 2014, quando tinha apenas 13 anos. Eles se encontraram em um site de bate-papo, onde ele se apresentou como um jovem adulto de 20 anos. E o que começou como uma conversa inocente, logo se transformou em algo bem mais complicado. Inicialmente as mensagens eram cheias de memes engraçados e comentários leves, mas com o tempo o Austin começou a fazer comentários mais impróprios e até usou palavras ofensivas. O seu comportamento mudava constantemente. Às vezes ele era doce e gentil, enquanto em outras ocasiões se mostrava triste ou até mesmo agressivo. Mesmo sabendo da idade dela, ele continuou a chamá-la de namorada e pressionou a garota para que enviasse fotos sem roupas. Embora ela não quisesse fazer isso, ela acabou se sentindo pressionada e chegou a mandar algumas fotos diferente da Rose. Por isso que eu falo pra vocês que a Rose foi forte, porque ela conseguiu passar por cima ali de toda a chantagem emocional e da manipulação desse cara. E não é toda adolescente que tem a cabeça feita pra fazer algo parecido, tá? Bom, em janeiro de 2016, o Austin revelou que era hora deles se encontrarem pessoalmente. Entretanto, 2 semanas depois, a Lily decidiu que não queria mais conversar com ele, o que naturalmente o deixou furioso. O Austin estava se sentindo muito mal por causa do término com a Lily e tentava fazer com que ela se sentisse culpada por tudo. No dia 7 de fevereiro de 2016, o homem fez uma chamada no Skype para a Lily. Ele disse que a vida não tinha sentido sem ela e que estava pensando ali, em terminar com tudo, pois não suportava a ideia de viver sozinho, longe da Lily.
Só que dessa vez, gente, a Lily não deu nenhuma resposta efetiva sobre o namoro dos dois. E naquela noite, o pai do Austin ouviu barulhos vindo do banheiro e quando foi verificar, seu filho estava em outra chamada no Skype com a Lily e tinha realmente se machucado gravemente e tinha utilizado um objeto cortante para isso. Uma ambulância foi chamada, mas o homem resistiu. Ele não queria ser atendido e lutou com seu próprio pai. Os paramédicos chamaram a polícia, que teve que contê-lo utilizando um taser. Ao chegarem no hospital, o Austin tinha um ferimento meio que sério na mão esquerda e, por sorte, ele pareceu se acalmar um pouco durante o atendimento. Contudo, a preocupação com a sua segurança era grande e um juiz da Virgínia ordenou que ele fosse internado por algumas semanas em um centro de saúde mental, pois havia suspeitas de que ele poderia tentar fazer algo parecido novamente. Quando perguntaram ao pai do jovem o que poderia ter acontecido, ele mencionou o término de um relacionamento, mas o homem não sabia que o seu filho tinha uma namorada de 13 anos pela internet. O Austin tinha um padrão de se envolver com garotas jovens na internet, manipulando-as e ultrapassando vários limites. Quando elas terminavam com ele, ele entrava em colapso total, um colapso emocional, e era difícil de sair dessa, tá? 5 anos depois, em 2021, Austin começou a se comunicar com uma outra jovem que nós agora conhecemos como Rose Vinek. Foi a partir daí que começou, né, toda essa história com a família Vinek. Bom, foi mais ou menos nessa época que o Austin se candidatou a um emprego na polícia da Virgínia. Aquilo para ele seria um recomeço. E apesar do seu histórico preocupante, ele foi contratado e recebeu, gente, uma arma para trabalhar, né? Afinal, o policial normalmente recebe esse item. Ele ingressou na academia da polícia em julho de 2021 e se formou como policial em janeiro de 2022. Contudo, a sua carreira na polícia foi bem breve. Ele frequentou a academia da polícia por cerca de 6 meses, o que é bem comum, é esse tempo mesmo. Só que, no entanto, ele mal trabalhou na profissão pela qual tanto ele lutou para se qualificar, porque ele desistiu em menos de um ano depois, sabe? E logo após de deixar o departamento da polícia, ele recebeu uma nova proposta de trabalho no departamento do xerife do condado de Washington, na Virgínia. Eles fizeram todo o processo de verificação de referências, perguntando a amigos, supervisores e colegas se o Austin já havia se metido em problemas ou se havia investigações internas a seu respeito. E todos o descreveram como um funcionário exemplar, um cara do bem, considerando que ele tinha apenas 10 meses de experiência, ele já tinha muita experiência. Um representante do departamento, ao ser questionado mais tarde sobre como Austin conseguiu o tal emprego, alegou que havia cometido um erro humano. Além disso, mencionou que a lei dos americanos com deficiências foi um fator, já que é proibido discriminar pessoas com problemas de saúde mental. No entanto, considerando as ameaças e comportamentos violentos do Austin, a sua contratação não fazia o menor sentido, porque ele tinha agora ali nas suas mãos, né, objetos que poderiam facilitar com que ele fizesse algo ruim para os outros ou para ele mesmo. Afinal, já tinha acontecido isso anteriormente. Então essa realmente foi uma falha grave. Com o histórico dele, jamais ele poderia estar em um emprego como esse. Mas enquanto trabalhava na delegacia, o Austin continuava ativo no Instagram, fingindo ser um adolescente de 17 anos para atrair e enganar garotas adolescentes. Ele estava se tornando mais astuto com as suas armadilhas, criando uma fachada que tornava mais difícil para as vítimas perceberem o perigo, porque é bem assim, sabe? Quanto mais você faz aquela coisa, mais você se aproxima da excelência. E ele já estava tendo experiência nisso, então ele estava excelente no que fazia, excelente em se passar por outra pessoa. E como a gente sabe, foi assim que ele conheceu a Rose, né? Durante esse relacionamento fictício, ele conseguiu que a jovem revelasse o seu endereço para que ele enviasse presentes e alimentos. E após o término do relacionamento com a Rose, em novembro, o Austin teve 3 semanas para planejar o seu próximo passo. Ele comprou uma casa em Saltville, ainda no estado da Virgínia, uma cidade pequena e isolada, onde ele aparentemente queria
evitar que vizinhos suspeitassem de algo. Assim que a compra foi finalizada, uma das primeiras coisas que fez foi cobrir todas as janelas com uma película escura, impossibilitando que alguém de fora visse o que estava acontecendo do lado de dentro da residência. Após arrumar a casa, o Austin dirigiu quase 4.000 quilômetros, uma viagem de quase 5 dias, sem avisar a Rose que estava a caminho. Em sua mente, ele provavelmente já planejava tirar a vida da sua família e sequestrá-la para levá-la com ele para Virgínia, onde ele a manteria naquela casa que mais parecia um cativeiro, que já estava totalmente preparada para ele fazer o que quisesse lá dentro sem que ninguém visse nada ou soubesse de nada. Ao chegar na casa da família, ele se aproximou da casa, se apresentando como policial. O Mark e a Sherry o deixaram entrar sem questionar, imaginando que a neta tinha aprontado alguma coisa na escola e que o policial precisava conversar com ela por isso. Assim que ele entrou, o Austin tirou a vida do casal Mark e Sherry, e quando a Brooke chegou, ele também tirou a vida da mulher. Bom, é justamente nesse ponto que nós voltaremos agora a falar sobre o depoimento da Rose. Ela continuou conversando com os investigadores e esclareceu que continuar gritando estava fora de cogitação, já que ela achou que ele fosse tirar a vida dela também. Mas ele garantiu que se ela obedecesse, nada de ruim iria acontecer. O Austin então pegou um galão de gasolina e começou a espalhar pela casa, acendendo um fogo que rapidamente tomou conta do lugar todo. Para apressar as chamas, ele abriu todas as portas e janelas, permitindo que mais oxigênio entrasse lá dentro e alimentasse esse incêndio. Em seguida, ele arrastou a Rose para fora da casa e a forçou a entrar no banco de trás do seu carro, que, como sabemos, era um Kia Soul vermelho. Enquanto dirigia, ele disse a ela que se alguém perguntasse, ela deveria dizer que era a filha dele. Ele dirigiu por cerca de 2 horas sem parar em lugar nenhum. Por isso, a Rose não conseguiu pedir ajuda nem tentar correr. Mesmo quando ela disse que precisava ir ao banheiro, o Austin parou ali na beira da estrada, mantendo a garota sob controle, segurando a sua mão enquanto ela tentava ali se aliviar, né? Porque ele não quis correr o risco de que ela fugisse. Durante a viagem, o Austin disse que não fariam paradas para comer até saírem da Califórnia. Ele mencionou que estavam indo para a Virgínia, passando por Las Vegas, Novo México e Texas. A Rose disse que permaneceu no banco de trás, mas não conseguia pensar direito. Ela achava que estava em choque e que não tinha muito o que fazer. O plano do Austin parecia estar funcionando até que eles chegaram em Kelso. Gente, Kelso é uma cidade fantasma localizada no deserto de Mojave e fica ainda no estado da Califórnia, com menos de 100 habitantes. É uma cidade fantasma mesmo, tá? E foi nesse momento que a polícia surgiu atrás dele com as sirenes ligadas e pedindo para que ele parasse o veículo. Como eu disse para vocês agora há pouco, ele continuou fugindo e atirando nos oficiais e de repente ficou preso em algumas pedras, até porque no deserto não tem mesmo para onde fugir, para onde correr. Os policiais foram até o carro e resgataram a Rose, que estava no banco de trás, mas com o Austin a história foi um pouco diferente. Ele correu para a lateral do veículo, mas um último disparo foi ouvido. Depois disso, reinou ali um silêncio total. Depois que os policiais resgataram a Rose, eles deram a volta no veículo gritando para que o Austin se entregasse, achando que a munição dele tinha acabado. Foi quando eles os encontraram no chão. Ele não queria responder pelo que ele fez e ele tirou a própria vida. A Michelle, a tia da Rose, falou com as mídias e expressou sua preocupação em relação à sobrinha, já que ela poderia sofrer de transtorno de estresse pós-traumático, e garantiu que faria de tudo para fornecer assistência psicológica à garota. Ela falou sobre como sua sobrinha foi corajosa ao contar os detalhes para os oficiais e também falou sobre o sofrimento dos familiares com as perdas de seus entes queridos, porque, gente, foi quase a família toda. Uma vigília foi realizada em homenagem aos falecidos e muitas pessoas compareceram para expressar o seu respeito e tristeza. Durante o evento, a filha da vítima agradeceu à comunidade pelo apoio. Uma vaquinha foi organizada para ajudar a família, arrecadando mais de $100 mil
para ajudar na educação da Rose e da sua irmã mais nova. A rua onde a família morava sofreu uma alteração no nome e passou a se chamar Vinnick Court, e isso por si só já evidencia o quanto todos daquela família eram benquistos na vizinhança. Eles estavam ali há muito tempo e realmente era uma família muito boa, sabe? Isso é uma tristeza sem tamanho. Após o crime, o chefe da polícia de Riverside fez um comunicado alertando sobre os perigos online e a necessidade de conversas sobre segurança com as crianças. A Michelle aproveitou para se manifestar também, pedindo que os pais se informassem sobre as atividades online dos seus filhos, questionando sobre com quem eles estavam conversando. A Michelle contratou um advogado para representar a Rose e ele declarou publicamente que o escritório do xerife do condado de Washington havia dado ao Austin Lee Edwards uma arma e um distintivo permitindo que ele cometesse esses atos horríveis. Em 2023, a Rose e a sua tia Michelle, representadas por seu advogado, processaram várias pessoas e instituições, incluindo o escritório do xerife e outras autoridades, alegando que o Austin nunca deveria ter sido contratado. Se uma investigação adequada tivesse sido feita, teriam descoberto o histórico mental problemático dele e, mais importante, não teriam lhe dado uma arma. Eu acho que mais do que isso, não teriam lhe dado um distintivo, porque assim, se ele tivesse só, o objeto ali que ele utilizou para eliminar a família, e ele chegasse para entrar na casa sem se apresentar como policial, sem um distintivo, ninguém deixaria ele entrar. Então seria muito mais difícil dele ter cometido esses crimes. Eu acho que a questão do distintivo pesa muito nesse caso, porque as pessoas tendem a confiar na polícia, né? Você confia, um policial chegou na porta da sua casa, você pensa o quê? Que ele quer ajudar. A gente tem essa ideia de que a polícia quer nos ajudar. Bom, o processo que ela abriu ainda está em andamento e a família da Rose entrou com outro processo em fevereiro de 2024. Dessa vez contra a superintendência da polícia, alegando que seus funcionários não tiveram treinamento adequado ou não seguiram os protocolos nas contratações. E existe uma lei federal que obriga a superintendência a fiscalizar todos esses detalhes. Então, resumindo, tanto a ação protocolada em 2023 quanto a de 2024 continuam rolando na justiça e, caso tenham êxito, o advogado acredita que a família receberá uma boa indenização do Estado por conta disso tudo. Eu, sinceramente, fiquei muito triste com esse caso, porque, assim, uma família muito querida foi basicamente eliminada e tudo isso podia ter sido evitado, né, gente? Porque, vamos ser sinceros, para você ter aí um cargo dessa magnitude, né, ser um policial que traz até um prestígio, precisa passar num teste psicológico. É necessário isso, porque você lida com muita coisa. Como que esse cara conseguiu, gente, sabe? É muita negligência. Agora eu quero saber mesmo o que você pensa sobre isso, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. E antes de terminar o caso de hoje, eu quero reforçar que a identidade real da vítima foi preservada por conta da sua idade, que era de 15 anos na época. No processo foram utilizadas as siglas RW para se referir a ela, e eu utilizei o nome fantasioso fictício de Rose para ficar mais fácil de contar o caso, porque seria muito estranho ficar repetindo o tempo todo a RW. Então eu espero que esse detalhe tenha ficado totalmente esclarecido. Me diga aí, pessoal, suas considerações sobre o caso de hoje, porque eu tô doido para ver os comentários e saber o que vocês acham disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.